Boa noite. Venho falar mais um pouquinho sobre o dom de cura. Só mais alguns aspectos antes de a gente começar a falar realmente do que está sendo curado, que é interessante. É mais interessante até. Primeira coisa que eu queria falar agora seria uma figura que acho que foi Dom Cipriano que me colocou essa informação. Aquela pessoa que está rezando e orando por cura nada mais é que alguém que tem acesso àquele que realmente faz a cura. Quem faz a cura de um ser humano, do que seja, um milagre, o que for, não somos nós. Quem faz isso é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus, É Ele que cura, é Jesus que cura. Primeira coisa a ficar bem claro, nós não curamos ninguém, nós não podemos nada. Quando a gente se coloca na frente de Deus como apenas uma ferramenta na mão dele, e é Ele que faz, Ele nos norteia, nos ensina como fazer, o que fazer, aí o processo dá certo. Então nós somos apenas um instrumento. É aquele burrinho, lembra daquela história daquele burrinho que leva Jesus para dentro de Jerusalém? O burrinho é só um instrumento. O povo, o que é a sensação, na verdade, é quem nós levamos no coração, que é Jesus. E a figura que Dom sempre colocava no meu coração naquele tempo era a figura de um advogado e um juiz. Quem dá a ordem é o juiz. A pessoa normal, eu, você, qualquer um, pode chegar a um juiz direto? Não. Quem faz isso é o advogado. Então, a pessoa, o servo de Deus que está agindo ali, ele tem acesso a Deus, assim como o advogado tem acesso ao juiz. A pessoa pede ao advogado que acesse ao juiz para uma determinada causa. E semelhante a isso, é exatamente como se processa um dom de cura. Uma pessoa que está em uma necessidade de uma mudança, de uma cura, não vou nem entrar em qual tipo, pede a uma pessoa que tem acesso a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É como um advogado tem acesso ao juiz. Então, essa figura fica fácil de a gente entender, Esse advogado entra com o juiz, ou seja, você entra com Deus e começa a conversar com ele. Tem um jeito de falar com ele, tem um jeito de falar, tem um jeito de fazer, tem um jeito de se colocar. E você aprende esse jeito como um advogado aprende, na sua profissão, como lidar com o juiz. Se a pessoa, advogado, chega com o juiz todo arrogante, exigindo que a lei se cumpra, ele vai conseguir? Não vai. Se você, como uma pessoa que tem acesso a Deus, vai chegar exigindo a Deus, vai conseguir? Vai não. Então tem um jeito, você tem que chegar do jeito certo, colocando a situação para Deus e pedindo para aquela pessoa para começar. Então esse advogado, depois de fazer todas as coisas que ele sabe, ele vai interceder por esta pessoa a Deus. Então esta é a primeira coisa, Lembra que Jesus fala assim: pedi qualquer coisa em meu nome e o Pai lhe dará. Ficou a ideia? Então você está usando o nome de Jesus para chegar perto do Pai e pedir uma graça a uma pessoa que necessita, que ele sabe que precisa. E ele vai agir em função disso. Podia ser de outro jeito? Óbvio que pode. Mas ele gosta de que seja de outro jeito? Na maioria das vezes, não.
Você pode chegar direto a Deus? Se você tiver intimidade com Ele, claro que sim. Né? Mas esse dom ele é específico para certas funções e para certas necessidades do povo. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, volta no mesmo advogado, né? Se o advogado não estiver preparado, ele também não consegue. Se ele não souber a lei, se ele não souber como é que é o trâmite, como lidar, com que hora chegar, é igualzinho, né? Então, o servo, aquele que tem este determinado dom, ele tem que fazer exatamente o aprendizado de como fazer isto, né? Ou seja, Deus lhe concede uma graça de ter este dom, mas ele tem que aprender a usar este dom. No começo a gente faz muita besteira, para bem a verdade, mas com o tempo a gente vai aprendendo o jeito certo e como fazer, e as graças vão acontecendo. Logicamente tem gente poderosa, né? Que é muito mais íntimo de Deus, e quanto mais íntimo de Deus, mais o canal de graças funciona. E Dom Cipriano também fala uma coisa interessante, é este canal de graça. E como canal, pensa como se fosse num tubo, né, por onde passa água. A água é a graça. A água é a água viva do Senhor. É essa água que cura, né? Essa água também se chama por outro nome, muitas vezes chama de Espírito Santo, que flui através do cano, que flui através da gente, quando está orando por alguém. Ok? Essa é uma ideia muito boa. Só que, pensa nesse cano. Se o cano está despreparado, o que acontece? A água vem e vaza por tudo quanto é canto e mal chega na outra extremidade. Ou seja, na pessoa que realmente precisa, né? Porque ele está despreparado. Agora tem outra possibilidade, que a água vem, mas o cano está enferrujado. Enferrujado quer dizer que você não está devidamente preparado para ser aquele servo naquele momento, ou seja, você não tem uma vida compatível com aquilo que Deus quer, ou seja, você não pede perdão a Deus, você não usa os sacramentais, você não usa o sacramento do perdão, você não vai a Jesus sacramentado, você não faz uma adoraçãozinha básica, né? Você não tem intimidade, você não conversa com Deus, você não tem uma oração pessoal, ou seja, você é um cano enferrujado. Deus pode usar você? Pode, mas vai tudo enferrujado, né? Então assim também funciona, né, nesse dom. E só queria falar mais uma coisinha, né? Você pode ser usado por Deus uma vez, duas, de vez em quando, né? Isso aí vai fazer uma diferença enorme se você é utilizado por Deus raramente ou se você é usado por Deus frequentemente. Por que eu digo isso? Porque os dons, na verdade, todos os católicos, todos os cristãos têm o dom. O Espírito Santo mora no coração de um cristão. Agora, se esse coração está aberto a Deus, aberto ao Senhor, aberto a Jesus, se ele está sendo utilizado com frequência, se ele tem contato normal, você pode ser usado só uma coisa momentânea, é um dom de cura, uma oração de cura, e Deus faz um milagre momentâneo. Ok. Mas você pode ser uma pessoa que faça isso sempre. É um chamado de Deus para um trabalho contínuo. Então aí já se torna um ministério. E é totalmente diferente de uma pessoa rezando que é de um ministério de uma pessoa usando apenas uma coisa momentânea, né? Também você pensa a mesma coisa do advogado que pratica sempre ou que uma vez por ano vai lá no tribunal, dá uma olhadinha num caso, né? É igual, né? No ministério você aprende muito mais, exercita muito mais, vai muito mais profundo e pode ser um mecanismo de Deus que age com muito mais força e potência do Senhor, para o Senhor, com o Senhor e no Senhor. Tá bom? Então fica o pensamento de hoje à noite, né? Hoje o Senhor me chamou à noite, mas fica o pensamento. Paz e bem.